Olá! Emagrecer, voltar a estudar, viajar, trocar de emprego, comprar um carro. As promessas no início do ano são muitas, mas para transformá-las em realidade é preciso mais do que sonhar. Temos que nos planejar. Mas como traçar este caminho? É o que a gente conversa agora com o psicólogo Dr. Glauco de Deus. Obrigada pela presença. Júlia, eu que agradeço o convite de estar aqui falando sobre esse tema com vocês. Ano novo, vida nova. Já virou até hábito, né, de algumas pessoas de fazer listinhas de promessas nessa época do ano, né? Sim, isso é muito comum, o que a gente percebe, né? As pessoas pegam, se juntam, fazem as listinhas, os 3 pedidos e normalmente guardam para o ano seguinte para ver quais foram aquelas que foram feitas e quais foram as que foram abandonadas. E daí vão discutir o porquê fizeram e por que não fizeram. Isso é muito comum, sim. Dr. Glauco, qual que é a importância dos sonhos na nossa vida? O sonho, para o ser humano, ele tem um papel fundamental. O sonho é que nos impulsiona para a vida. As pessoas que deixam de sonhar, elas se tornam muito amargas. Então, quando a gente sonha, e os nossos sonhos, muitas vezes, eles nos colocam numa posição de buscar, de querer, de correr atrás. E isso é fundamental para as nossas conquistas. Senão, a gente perde o sentido mesmo da vida. Todos nós temos sonhos, mas são poucas as pessoas que conseguem realizá-los. Por que tem tanta gente que chega até a desistir dos sonhos? Bom, Júlia, a gente vive numa sociedade que ela prima por essa coisa mais imediata. Ela não nos dá o tempo que precisamos da maturidade, de amadurecer as ideias, de planejar, de projetar. Então, ela fala de um prazer do momento. Então, a gente acaba investindo muito nisso. E esse prazer ele acaba ficando muito fugaz. Quando eu não tenho esse tempo do planejamento, a chance dos meus sonhos não serem realizados, eles se tornam maiores, porque todo sonho, independente do tamanho dele, se um sonho maior ou um sonho menor, ele precisa de certas estratégias para serem alcançadas. É muito comum as pessoas sonharem um sonho que talvez seja muito difícil de ser alcançado e aí vai precisar de um recurso maior, de uma estratégia mais bem montada para ser alcançada. Talvez etapas? Sim, de criação de etapas mesmo. E como esse imediatismo que nos é imposto pela sociedade, quando eu penso em etapas, isso já me deixa temeroso, porque tempo é dinheiro. Perder tempo, eu estou perdendo aquilo que tem mais valor na sociedade hoje. Então acabo que eu não consigo me planejar e esses sonhos vão se tornando cada vez mais difíceis e a fim de evitar uma certa frustração, eu simplesmente abandono. E como lidar com essa frustração que pode acontecer? O nosso aparelho psíquico ele é muito sábio, né? Então a gente tem vários recursos psíquicos mesmo, que são os mecanismos de defesa. Se esse sonho é um sonho muito importante e ele em determinado momento ele teve que sair de cena, eu entro com um recurso que é de colocar outros sonhos, tamanhos menores, de uma certa forma mais fáceis de serem alcançados. E apesar de não me sentir satisfeito, eu vou tentando suprir aquilo que foi desse incômodo, desse desconforto maior da não realização do sonho, né? Então, acaba que os mecanismos de defesa da personalidade de cada sujeito, ele contribui para minimizar essa frustração que muitas vezes podem acontecer. Glauco, que com relação à ansiedade, pode ser positivo? Pode sim, Júlia. Um certo grau de ansiedade, ela é sempre importante. A ansiedade também nos prepara para determinada situação. É óbvio que quando ela é exacerbada, o prejuízo é muito grande. Mas um certo nível de ansiedade, ela faz com que a gente tenha um maior foco, que a gente se concentre um pouco mais. Ela nos prepara, na verdade, para que o objetivo estabelecido ele seja mais trabalhado. Eu fico mais empenhado nessa conquista, mantendo um certo nível de ansiedade. Então ela não é ruim, não. Tem algumas pessoas que a gente pensa, o fulano consegue tudo o que ele quer.
E tem o coitadinho. Sim. Nossa, coitadinho de Beltrano, ele é tão esforçado, mas nada dá certo para ele, né? Qual que é o perfil da pessoa de sucesso? Acho que primeiramente a questão da disciplina, de ser uma pessoa que tem muito foco, que tem perseverança, que sabe na verdade o que quer. Quando eu ouço você falar dessa pessoa que assume um papel do coitado, né, desse lugar de certa passividade, isso o leva sempre a uma queixa, a um discurso querelante, de apontar as mazelas e nunca quais são as estratégias para mudar de posição. Na psicanálise a gente fala muito que o sujeito ele pode se ver livre de determinado sintoma assim que ele abre mão desse sintoma e faz uma retificação subjetiva. O que é isso? É buscar uma outra posição que não aquela que é essa do coitado. É mudar a postura. Exatamente, mudar a postura, mudar o foco, reinvestir, perceber que determinada opção de vida talvez não seja a melhor e refazê-la. Refazer é sempre muito mais difícil, né? Lidar com os seus erros, reconhecê-los e buscar refazer é sempre uma tarefa árdua, porque primeiro você tem que saber que você errou, que você se equivocou naquilo. E que aquilo vai te levar para algum outro lugar que você também não tem ciência. Ao passo que a posição do coitado você sabe qual que é. Apesar do sofrimento, existe um certo conformismo, né, uma certa acomodação ali, e isso é muito ruim, né? E como não perder o foco das minhas metas, das minhas promessas, com a rotina ao longo do ano? Pois é interessante porque assim, nessa mesma brincadeira de anotar os 3 desejos no início do ano, isso pode ser usado como uma técnica mesmo, né? Eu colocar ali o que eu quero a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A partir do momento que eu determino cada um, necessariamente eu tenho que falar como eu vou conseguir isso, como buscar isso, quanto tempo eu vou ter que me dedicar para poder alcançar esse objetivo. Apesar de ser algo muito didático e muitas vezes fala assim, mas funciona porque eu vou ter que fazer isso com tudo? Mas é uma forma de você até, para aqueles que não estão acostumados, criar um certo treinamento mesmo, ter essa disciplina que é fundamental e que a gente acaba se perdendo com essa avalanche de informações que nós temos, com essa demanda intermitente da sociedade que nos faz e que muitas vezes não são as minhas. E aí eu acabo me perdendo e perdendo os meus sonhos nessa busca e nessa demanda que é muito grande da sociedade. E talvez também até colocar essa listinha num local visível, Sim. dar um ok, um cheque naquilo que eu já conquistei, pode motivar também a continuar? Com toda certeza, porque assim, quando eu falo como, eu tenho que estabelecer quando, né? Porque eu só vou conseguir reavaliar o meu percurso a partir do momento que eu tiver ciência dele. O que eu conquistei nesse tempo? Quanto tempo então mais eu vou precisar? E a partir daí eu posso ir me reprogramando, sempre pautado em como e quando. Se eu perco um desses dois, é bem possível que o ano seguinte chegue e eu vá fazer uma retrospectiva e veja que vários dos meus projetos, os meus sonhos, foram perdidos ao longo do ano que eu tive como objetivo conquistá-los. E o pensamento positivo, ele faz diferença? O pensamento positivo ele é fundamental, né? Por quê? Você acreditar que você é capaz, que você tem competência para conquistar, talvez seja a base para você buscar isso. Não adianta eu falar que quero em um determinado momento me tornar, por exemplo, o presidente da República, se eu não me sinto competente para isso. Então, se eu acredito que eu sou capaz, que eu tenho condições, quais são as estratégias que eu tenho que estabelecer para alcançar esse lugar e a partir daí investir, isso me dará essa condição, pelo menos muito mais do que aquele que antes mesmo da proposta ser lançada já começa a queixar e falar assim, isso não dá para mim, eu não tenho condições de estar nesse lugar. Então o sonho nem acontece, porque para o sonho se tornar realidade ele tem que ser sonhado. Então para aquele que nunca sonha, como que ele vai alcançar isso? Como que ele vai propor a realização desse sonho? Então o pensamento positivo, acreditar em si, ter essa confiança que é possível, é fundamental para que essas coisas possam acontecer e serem realizadas. Muito obrigada, Glauco. Eu que agradeço, Júlia. Um prazer estar aqui.
Gostou da entrevista? Então curta a Fundação Unimed no Facebook e fique ligado nos próximos programas. Até lá!